Olá pessoal, aqui é o Daniel e eu vou fazer um vídeo rápido com algumas informações básicas sobre o SharePoint e o OneDrive, ambos da Microsoft. Os dois são sistemas em nuvem, né, para armazenamento. No caso do OneDrive, é um armazenamento mais pessoal, que é do indivíduo, também para trabalho, mas menos colaborativo, onde ele vai fazer um compartilhamento ou outro esporadicamente, um compartilhamento temporário com uma outra pessoa, por exemplo, né? E o SharePoint, que é mais colaborativo, que é para você trabalhar em equipes, por exemplo, como se fosse aquele formato de servidor que tinha antigamente. Ou seja, você tinha uma pasta no servidor com setores. Então, vamos lá. O OneDrive, como eu falei, é mais para um armazenamento do indivíduo, que são aquelas pastas mais comuns, por exemplo, desktop, documentos, imagens, ou alguma outra pasta que esteja dentro delas, por exemplo, né? Você pode compartilhar esses itens também, enviando o convite para outra pessoa. Agora, se for alguma coisa de trabalho, alguma coisa de servidor, por exemplo, a gente usaria o SharePoint, que normalmente a equipe técnica vai criar ali uma estrutura já. Então é mais para um trabalho em equipe, ou seja, você vai ter ali pastas normalmente de setores, por exemplo, financeiro, vendas, diretoria, e essas pastas elas têm uma auditoria melhor. Então, por exemplo, é possível saber quem editou o arquivo, em qual momento, quantas pessoas estão utilizando aquelas pastas, né? É uma coisa que é gerenciada pelo time de TI e não aqui que é gerenciada pelo usuário. Então você também tem mais segurança de usar o SharePoint para coisas de trabalho, né? Principalmente caso seja necessária uma auditoria. Vou mostrar um pouco aqui do visual. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu OneDrive de trabalho. Eu tenho também uma conta pessoal, que não entra nesse caso, né? Mas vou exibir aqui, por exemplo, a de trabalho, que seria individual minha. Então eu tenho, dentro dessa pasta aqui do OneDrive, eu tenho algumas pastas comuns, por exemplo, o desktop, né, que seria a área de trabalho, documentos, imagens, e algumas outras que eu fui criando, né? Eu posso criar também de acordo com a necessidade. Essa pasta aqui, ela faz parte do SharePoint. No SharePoint, ele sempre vai ser sincronizado através do OneDrive, que é um aplicativo só para fazer as duas funções. Eu tenho tanto essa forma de exibição aqui, que seria um atalho para o SharePoint, ou eu tenho esse outro formato aqui que é separado. Eu mantive os dois somente para exemplo. Então aqui, esse formato do SharePoint eu já tenho aqui, por exemplo, o comercial, a minha pasta de dados comum e a pasta financeira. Nesse formato é um pouco manual. Quando eu quero adicionar ao meu computador esse acesso, eu preciso ir até o SharePoint Web e marcar uma opção de adicionar sincronização. Já nesse formato aqui, de atalho, uma vez que eu adiciono um atalho ao meu OneDrive, ele vai aparecer em todos os dispositivos automaticamente. Só o modo de visualização que acaba ficando junto com os outros arquivos, mas esse daqui está no SharePoint. Então, basicamente é isso. Só para vocês entenderem que tem uma divisão, né, entre arquivos pessoais e arquivos do trabalho. Tanto que o armazenamento não fica no mesmo local. Ambos estão em nuvem, mas no pessoal você está utilizando o seu, por exemplo, 1 TB de armazenamento do indivíduo, e no SharePoint você está utilizando o 1 TB ou mais da corporação. Então são armazenamentos individuais. Você vai sincronizar com o seu computador, pode acessar o web também ou pode acessar pelo celular, mas os armazenamentos são independentes, tá bom? Se ficar alguma dúvida pode chamar a gente, a nossa equipe, e a gente vai ficar feliz em ajudar.